inspiradora, né, no desenvolvimento de tecnologia. Queria chamar a Michelle aqui, por favor, Michelle. Esse inspiradora só bota uma pressãozinha básica, né? Aí a gente vai ver assim, putz, tem que inspirar loucamente agora, senão vai ficar feio. É não? Testar primeiro, né? Sai. Eu vou tentar ficar fora do foco da luz aqui. Não, senão eu me distraio, fico igual uma mariposa e fico olhando só pra mim. Eu vou esperar. Então, bom dia. Bom dia. Quantos de vocês estão empreendendo? Não pensando em empreender, empreendendo. Legal. E pensando em empreender? Você não é menina. Falei quantas? Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, só um pouquinho da minha experiência como empreendedora e como pessoa também, para tentar dar uma inspirada aí, mas a minha explicação ela costuma ser um pouquinho mais técnica, então às vezes até ajuda quem está começando um negócio ou quem está fazendo, né? Bom, como ela disse, eu sou neuroengenheira, tenho especialização em biônica, cibernética, biorrobótica e integração entre seres vivos e máquinas. Para chegar nessas especializações, eu levei 25 anos e todo esse período foi tendo bastante dificuldade com relação à parte de ensino. Então, o colégio não era um lugar muito divertido para mim, vocês até já vão entender o porquê. Eu tenho uma condição chamada síndrome de Asperger, que é um autismo leve, e aqui eu coloquei a foto do Messi, porque para identificar que o Messi ele também tem, né, essa mesma síndrome. E muitos profissionais da área da tecnologia e da ciência têm também essa síndrome. Eu acho que de uma certa forma facilita um pouco, que a gente gosta de ficar estudando. Então eu acho que acaba facilitando para adquirir conhecimento. Com isso eu acabei aprendendo a superar obstáculos, vencer desafios, ter criatividade para conseguir me adaptar aos diferentes cenários, já até que eu tinha um pouco de dificuldade social, mas ainda assim, por ser um autismo leve, a dificuldade não era tão alta, então eu acabava conseguindo superar alguns obstáculos. Só que o pior dele foi em 2010, quando a minha esposa faleceu por causa de um câncer ósseo. E antes disso acontecer, o que a gente vivenciou na experiência do tratamento dela, da amputação, processo de desenvolvimento de tecnologias mesmo durante a doença dela, acabou fazendo com que eu decidisse criar tecnologias de impacto para que eu pudesse fazer alguma coisa que melhorasse a vida das pessoas. E foi assim que, em 2013, eu criei a Cyber e criei um conceito chamado Startup Lab, que é uma startup laboratório, então é uma empresa que também pesquisa e desenvolve tecnologias e se vincula a outros institutos ou outras empresas para fazer esses desenvolvimentos. A Cyber ela resolve dois problemas que acabam fazendo com que a gente tenha um impacto social muito sério, que é o aumento da pobreza. A gente tende a atribuir o aumento da pobreza a questões políticas, sejam elas governamentais ou sociais, mas a maior parte da dificuldade que as pessoas têm está relacionada à condição de saúde delas e ao acesso, que elas não têm recursos para tratamento e melhoria da qualidade de vida.
Então é engraçado dizer isso porque a gente tende a ter uma falsa ideia de que se criar simples mecanismos a gente consegue fazer um impacto positivo e na verdade esses simples mecanismos eles não conseguem atuar de forma eficiente se eles não agirem também em relação ao setor de saúde. Esses dados, a gente tem uma área dentro do sistema da ONU e do sistema da OMS, então esses dados eles não são dados capturados somente através de pesquisa e internet, que são dados oficiais, e são dados muito preocupantes quando a gente passa a perceber que a condição de vida de uma pessoa impacta na vida de mais 4 pessoas em sequência. Então, quando a gente fala de, por exemplo, destratar uma pessoa, a gente não está impactando somente a vida dela. Ela, naquele momento, ela não fica bem, aquilo não faz bem para ela, seja porque ela tem algum trauma de infância ou alguma informação cognitiva que está armazenada, e ela replica isso para mais uma pessoa, que replica para mais 4. Então, cada pessoa replica para mais 4 pessoas, tanto comportamentos quanto problemas, sejam financeiros ou problemas de saúde. Então, esses números aqui, eles mostram para a gente que a gente tem um problema social, mundial, muito mais sério do que o que a gente está percebendo. A Boston Consult Group, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, prestou uma consultoria para a Cycor e identificou que a Cycor preenche 63% da lacuna na área da reabilitação e 92% da lacuna na área de saúde. Então, as tecnologias da Cycor, elas conseguem impactar em 92%, elas preenchem 92% da lacuna na área de saúde, 63% da lacuna na área da reabilitação. Então, quando a gente volta lá e vê aqueles outros números, então consegue ter uma ideia do impacto que a Cycor gera através do trabalho que a gente faz. A gente conseguiu fazer isso por meio de desenvolvimento de tecnologia aqui mesmo no Brasil. Então, eu gosto sempre muito de falar um pouco da história da Cycor, porque geralmente a gente está em casa e fica pensando como é que a gente pode fazer alguma coisa para mudar o mundo. E pensa assim, puxa, eu não consigo fazer o que Gandhi fez, ou outros grandes líderes que foram humanitários. Mas muitas vezes com uma ação pequena, como a nossa, que é de desenvolver tecnologia a baixo custo aqui mesmo dentro do Brasil, a gente consegue preencher 92% da lacuna na área da saúde, 63% na área da reabilitação. Então é uma coisa que muitas vezes parece que é um trabalho muito simples, mas ele em escala, ele consegue gerar um impacto muito importante e muito grande e de uma forma muito eficiente. E sem a gente ficar dependendo dos sistemas que são criados por políticas ou governos, não só no nosso país como fora. Então a gente chega num momento que observa que precisa parar de só culpar o outro e começar a assumir também a responsabilidade pelas coisas da forma que estão acontecendo e começar a fazer alguma coisa por mais simples que aparente, porque muitas vezes você faz alguma coisa só, você empreende de uma forma simples no seu bairro e isso já é o suficiente muitas vezes para você criar uma rede muito grande de impacto positivo. Quando eu comecei com a Cycor, as pessoas me diziam que a Cycor não ia crescer, literalmente, não ia crescer, não ia atingir nenhum tipo de objetivo do qual tinha se destinado a atingir. E eu, na infância, ouvi várias vezes na escola que eu não conseguiria ser nada na minha vida. Não foi uma ou duas vezes que eu escutei isso. E todas as pessoas daquela época, e todas as pessoas que falaram que a Cycor não ia chegar a lugar nenhum, estão vendo a Cycor fazer o que está fazendo hoje. Então, eu vim para passar uma mensagem para vocês de que quando as pessoas disserem para vocês que vocês não podem fazer alguma coisa, significa que é exatamente aí que vocês podem. A gente tende a ver um defeito como um limitador. E, na verdade, o defeito ele é uma mensagem
seja do seu cérebro, da sua divindade ou do universo, de que ali é aonde você tem que estar. É ele que mostra. Se você pegar uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Poxa, será que é um defeito da bússola ela sempre apontar para o norte? Ela deveria apontar para onde eu quero, não para o norte. Só que ela aponta para o norte. É isso que o defeito faz conosco. Ele não aponta a gente para onde a gente quer, mas sim para o lado que a gente tem que ir. Para o lado que identifica para a gente qual é a posição que a gente deve estar em relação às outras coisas ao nosso redor. Eu peguei o autismo. Hoje as pessoas falam assim, nossa, mas você tem autismo? Tem. É um pouco difícil muitas vezes de perceber, porque eu fiz durante quase 20 anos um processo para hoje estar aqui conversando. E diariamente eu tomo uma medicação. Tanto de manhã, que é a que controla a ansiedade generalizada, que é um impacto do autismo, quanto à noite para eu dormir. Porque o meu horário de sono é diferente das outras pessoas. Minha média é dormir lá pelas 5 horas da manhã. Então, para eu entrar no mesmo ritmo das outras pessoas, eu precisei me adaptar. E foi uma escolha minha. E muitas vezes a gente olha e diz assim, eu não quero escolher esse caminho porque disseram que não é legal. Um monte de gente fala, não tome remédio, não sei o quê. A minha própria psicóloga falava isso. E eu cheguei no psiquiatra e falei, eu não vim para outra coisa aqui que não fosse receber uma receita de medicação. Mas você pode fazer psicoterapia. Eu já faço psicoterapia há 3 anos. Eu quero remédio. Não quero psicoterapia. Eu já estou fazendo. Mas eu preciso ir para o lado de fora. E eu comecei a ficar mais do lado de fora a partir de 2014. Então, na verdade, se for olhar pela vida entre a das outras pessoas e a minha, eu sou meio como uma criancinha ainda. Eu agora estou aprendendo que as pessoas prometem e não cumprem. Agora que eu estou aprendendo que as pessoas podem dizer, né, que te adoram, mas na verdade, se elas puderem, elas vão passar uma perna em você ou cortar o seu pescoço. E estou aprendendo também que as pessoas dizem eu te amo sem amar de verdade. E são coisas que eu estou aprendendo agora. E se eu estou aprendendo agora, estou conseguindo fazer isso aqui, vocês que já sabem disso há mais tempo, vocês têm ferramentas muito, muito bacanas. Porque vocês conseguem se virar socialmente. E muitas vezes isso pode servir muito para vocês conseguirem atingir objetivos que dizem para vocês que vocês não vão conseguir. A Saikor, para criar ela, eu criei uma equação. Eu transformo tudo em equação. Mais fácil. Não tem que pensar. Cria um cálculo, olha para aquele negócio e fala, legal, vou só seguir a linha de raciocínio. E muitas vezes isso é mais fácil, não precisa ser bom em cálculo para isso. Sei lá, coloca lá uma estrelinha, um balãozinho, mais um xizinho e vai dar igual a... Sei lá, para vocês 2 mais 2 pode ser igual a pepino, não precisa ser necessariamente 4. Coloquem esse objetivo de uma forma escrita e só olha para ele e vai. E vai. Porque vão falar, não dá. Para aquela pessoa não dá, não significa que você não vai dar. Entendeu? O problema é que a gente responde às pessoas em relação às nossas próprias experiências. Só que o meu mapa de vida é muito diferente do mapa de vocês. Eu tive experiências que vocês não tiveram. Cada um de vocês teve experiências diferentes. Então, a nossa arquitetura neuronal, ela se formou baseada nessas experiências. Não adianta tentar pegar a experiência de um e replicar e achar que vai servir para o outro. É isso que fazem no colégio, por isso que eu reprovei quase todos os anos. Eu só não reprovei a 1ª e a 7ª série. Eu consegui reprovar a 5ª série no supletivo. Eu olhei, eu devo ter olhado para o sistema educacional e falado, eu vou chutar na cara, né? Porque eu consegui reprovar no supletivo. E a 3ª série eu reprovei 2 vezes. Chegou um momento que o colégio chamou minha mãe e pediu para me tirar do colégio, porque eles não sabiam o que eles iam fazer comigo. Então a gente tenta usar a receita do outro, mas a receita do outro não vai funcionar. Não adianta. Mas fulano fez assim e deu certo. Deu certo na vida daquela pessoa. Na de vocês não quer dizer que vai dar. Criem a própria receita. Criem o próprio método. Usar o método dos outros é sinal que vocês vão fracassar. É batata. E vão se frustrar.
serve só para olhar e ver o que a pessoa fez. Mas não significa que tem que fazer igual. Qualquer um que for tentar fazer coaching, psicoterapia, tomar remédio e ainda fazer... Eu ainda fiz teologia antropológica, que dá para piorar a situação ainda. Às vezes vai pegar isso daí e vai enlouquecer. É igual a gente faz constelação. Para algumas pessoas funciona. Eu, se eu fizer, com certeza é camisa de força no lugar. Então a gente tem que saber o que dá e o que não dá. E olhar e falar, ah, não dá. É igual nadar. Você sabe se você vai conseguir nadar ou se você vai se afogar. Então você não vai para o fundo. A vida é exatamente como nadar. Para algumas pessoas uma coisa funciona, para outras não. Quando eu criei o modelo de negócios, eu mesclei vários modelos de negócios, então eu passei 2 anos e meio só estudando estruturação de modelos de negócios. Não quer dizer que eu não estava trabalhando enquanto isso. Então é a história da lição de casa. Esse negócio assim, minha vida profissional parou às 18 horas. Está fazendo isso, não pode reclamar porque está devendo no cartão de crédito. Não pode. Porque está seguindo o ritmo que todo mundo que está com problema está seguindo. Aí não vai funcionar. Então assim, passou o horário, terminou o trabalho, vai estudar. Sei lá, qualquer coisa. Nem que seja vamos fazer reiki. Estuda alguma coisa. Amplia o cérebro. E quando você aumenta as conexões, você consegue encontrar caminhos que antes você não percebia. E daí esse modelo de negócio permite que a gente trabalhe com os 3 principais pilares de geração de receita da Cycle e que hoje é a única empresa, que consegue trabalhar com esses 3 modelos de maneira eficiente. Então hoje, por exemplo, o modelo de negócio da Cycle está sendo transformado numa metodologia para ensinar e já tem professores e universidades que estão ensinando sobre a Cycle na universidade. E detalhe, isso começou com uma autista que todo mundo falava que não ia fazer nada. Por isso que eu falo, não tem nada. Ah, tem depressão, ela vai servir para alguma coisa. Tem transtorno bipolar, vai servir para alguma coisa. Vai servir, gente, tudo certo. Não precisa descartar nada. Daí, aqui não preciso estar passando para vocês, porque é uma parte mais técnica da empresa, mas que vai mostrando os produtos e o preço. Mas é interessante, por exemplo, que a mão eletrônica, a gente chegou a R$ 4.900, a que está no mercado é R$ 37.000. Para colocação é R$ 150.000. A gente chegou a 4.900. E com um detalhe, a nossa tecnologia, a pessoa se adapta em 45 minutos à mão. As outras levam de 6 a 8 meses. E é a primeira placa eletrônica que conecta qualquer ser vivo a qualquer máquina. Então você pode estar aqui e pode controlar por impulso nervoso um robô que esteja lá no Japão, por exemplo. Essa tecnologia permitiu isso. E o custo de produção dela ficou baixíssimo e ele é extremamente simplificado. O exoesqueleto, R$ 30.000, me ofereceram 6,5 milhões pela tecnologia 4 anos atrás, iam vender o exoesqueleto por R$ 300.000. Eu não fechei negócio. Então o objetivo é tudo e o propósito é tudo. Se vocês trabalharem por dinheiro, vocês vão fracassar. Porque vocês sempre vão querer ganhar mais. E quando ganharem pouco, vocês vão se desmotivar. Porque vai ter mês que a renda vai ser menor. Não adianta. Então trabalhar pelo propósito é uma coisa que é muito importante. Eu simplesmente olhei e falei, não quero. E a gente estava passando fome em casa, tá? Nessa época que ofereceram a tecnologia do exoesqueleto, eu e minha família estávamos comendo o resto de legumes da quitanda. Eu pegava como se fosse para o coelho da minha tia. Nenhuma das minhas tias tem coelho. O meu pai não conseguia fechar a aposentadoria dele. Minha mãe ainda não estava na idade de se aposentar. Eu tinha ido morar com eles quando a minha esposa ficou doente. Eles chamaram a gente para ficar com eles. Na época meu pai estava trabalhando. Só que, né, meu pai precisou fazer uma cirurgia e tomou um pé na bunda. Então foi uma coisa também que eu descobri depois, é que a gente toma um pé na bunda assim, né? O pessoal olha e fala, tô afim de dar um pé na bunda hoje. Vai dar. E o primeiro pé na bunda que eu vi foi o que meu pai levou, né? E aí a gente ficou numa situação muito difícil. Então, recusar os 6,5 milhões significava que eu estava recusando a água, a luz e a comida para os meus pais, que são bem mais velhos que eu.
E a gente estava sem luz em casa. E o cara ainda colocou o talão de cheque, aliás, esse foi o da mão, que colocou o talão de cheque em cima da mesinha de centro e disse assim: eu estou autorizado a assinar um cheque no valor que você quiser. Só que detalhe, o contrato, meu Deus, ainda vai mais longe ainda. Porque no contrato, eles estavam colocando que por 37 anos eu não poderia trabalhar com membro superior. E tinha ainda uma cláusula de que eles tinham o direito de manter ou não a tecnologia no mercado. Quando eles fazem isso, é porque eles vão tirar. Então, nas duas situações, que elas foram bem próximas uma da outra, a gente estava numa situação muito ruim dentro de casa, muito ruim. Nessa da mão, a gente estava sem luz em casa. E o talão de cheque ali, e eu olhando, minha mãe sentada lá. Daí o cara contou a história daquele filme Proposta Indecente. O cara oferece 1 milhão para dormir com a esposa do outro. E ele falou: não é possível, todo mundo tem um preço, qual é o seu preço? Nossa, minha mãe só levantou assim, eu falei: esse cara vai apanhar aqui dentro, vai ser. Esse cara não vai sair daqui. E ainda rolou um preconceitozinho, tipo assim: ah, você é mulher, vai se divertir, vai no shopping, vai comprar coisa. Nossa, eu quase que eu enlouqueci, quase que eu olhei pro cara e falei assim: rapaz, você tá falando isso dentro do lugar errado. O cara não sabe nem negociar, né? Não sabe negociar. O cara perdeu uma ótima oportunidade. Se ele tivesse dito pra mim assim: a gente vai manter o produto no mercado popularizado, ele tinha ganho o negócio. Essa é a questão. Pelo que você está trabalhando? Se você trabalhar com dinheiro, vai fracassar, em certeza absoluta. O exoesqueleto, ele, embora tenha outros exoesqueletos no mundo, ele é o único, de verdade, gente, ele é o único que serve para paraplégico total e tetraplégico parcial. Esse equipamento faz o tetraplégico levantar, andar e sentar. Os caras estão tudo loucos para tentar catar essa tecnologia. Eles só não cataram ainda porque eles não estão mantendo popularizado. Se eles mantivessem, ainda dava para soltar. A gente está liberando ele por R$30 mil para poder pegar pelo crédito de acessibilidade. Então, até uma pessoa que recebe um salário mínimo do INSS pode ter acesso a ele também. Essa é a placa que eu falei para vocês. E os Zeus, ontem nós passamos o dia, eu e o Alex está aqui comigo, o Alex é a próxima geração ali na Cyber, é ele que eu estou ensinando para ele, tá? Porque uma hora eu vou morrer, né? Então vai também. Por via das dúvidas, né? Vamos deixar já alguém preparado, né? Tava eu e ele, a gente passou o dia inteiro no Erasto ontem. E o Zeus vai para dentro do Erasto Gedner. A gente recebeu uma sala lá, que nós podemos escolher qual sala que era. A gente vai ficar com essa tecnologia alocada lá dentro para fazer os ensaios clínicos. É uma tecnologia que permite a terapia-alvo eletrônica de doenças. A gente consegue, através dessa tecnologia, quebrar as moléculas de um vírus, de um fungo, ou de uma bactéria, ou de uma célula cancerígena, sem afetar os tecidos ao redor. O primeiro equipamento, ele vai sair para osteosarcoma, que foi o câncer pelo qual a minha esposa faleceu, e não por raiva dele, mas por respeito a ele, porque se ela não tivesse tido aquela doença, eu não estaria aqui hoje. Então ela tem que ter um respeito muito grande. E a gente às vezes acha que não tem que respeitar o que é ruim, mas é pelo que é ruim que a gente identifica o que é bom. Então é osteosarcoma, câncer de pâncreas, tuberculose, hanseníase e malária. Então o primeiro equipamento, ele sai em 2021 para essas 5 doenças. E nós conseguimos, eu ainda não posso citar o nome do parceiro, mas nós conseguimos com um outro parceiro. Eles têm um laboratório de biologia, todo montado, que estava ocioso. Eles estão cedendo esse laboratório para nós, para que os ensaios que são in vitro, que são em culturas de células, sejam feitos lá dentro. Então a gente tem todo esse acesso e a gente não tem custo para nenhuma dessas duas coisas, nem para a estrutura que a gente vai estar dentro do Erasto e nem para a estrutura do laboratório. Eles estão cedendo isso. Isso mostra que não tem problema a gente começar fazendo uma coisinha muito simples, mas se a gente tiver um propósito muito bacana,
outras pessoas vão se juntar, porque tem muita gente boa no mundo, só que está todo mundo espalhado. Quem é ruim se junta. Quem é ruim se junta. A gente fala assim, mais rápido, a gente fala assim, mas o mal está ganhando do bem. Porra, mas o mal também ele se junta, ele é dedicado. Ele vai passar a noite inteira pensando em qual é a cagada que ele vai fazer no dia seguinte, ele vai passar a noite pensando. O bonzinho não, o bonzinho fica lá, eu vou orar hoje. Gente, ora e vai fazendo. Ora e vai fazendo. Vai orando e vai fazendo. Minha mãe contava uma historinha, que era muito interessante. 2 irmãzinhas acordaram atrasadas, não sei se alguém que conhece essa, acordaram atrasadas, e aí se arrumaram correndo e foram para o colégio. Quando viram o portão fechando, uma se ajoelhou e falou, meu Deus, que eu consigo atravessar o portão. A outra disparou e falou assim, Deus, segura o portão, segura o portão, passou. A gente tem que ser a que sai correndo e vai falando, Deus, segura o portão, segura o portão. Porque é isso que vai fazer a diferença. Orar é muito bom, é muito legal, sou uma pessoa muito religiosa, eu sou judia messiânica, já fiz tudo bem, testemunho de Jeová, igreja adventista, embora eu seja gay, nunca sofri preconceito dentro de igreja, sempre fui muito bem tratada. Fiz teologia antropológica, então assim, orar eu oro todo dia 24 horas. Mas vai fazendo. Vai orando e vai fazendo. Porque a porta vai abrindo, mas a porta fecha. Tem que pensar nisso. Se uma porta ela abre, ela também é capaz de fechar. Então se você ficar parado, ela vai fechar. Vai orando e vai passando. E tá aí o resultado. Os Zeus, em 15 anos, ele vai estar trabalhando com 2.440 doenças, que já estão todas com as suas sequências eletrônicas catalogadas, todas prontas, porque toda célula ou todo organismo, ele tem um grupo de moléculas. Esse processo, dentro dessas moléculas, gera uma onda eletrônica. A gente tem uma falsa impressão de matéria. Nós somos energia. Se a gente pegar uma barra de ferro que vai de Nova York a São Francisco e extrair toda a energia dela, ela teria de pseudomatéria o tamanho de 1 polegada. E se você entender que matéria é uma reunião de átomos, então ela já não tem nada de matéria. Então a gente trabalha com esse entendimento e com isso a gente conseguiu criar uma equação que possibilita a gente identificar o esquema de programação eletrônica de cada molécula dos organismos. Então, com essa programação eletrônica, então, antes, através da alquimia, que depois virou a química, descobriu-se como tratar com medicamentos. Agora, a gente vai passar por uma outra etapa, que a gente vai tratar energia com energia, de uma forma automática, tecnológica, até porque a gente sabe que tem muita gente que é cética, então a gente sabe, por exemplo, assim, com reiki funciona, a gente sabe, ou com passe funciona, mas quem é muito cético não acredita nisso. Ok, os Zeus vai funcionar para isso. Essa tecnologia, eu continuei dando andamento nela, mesmo depois do falecimento da minha esposa, eu terminei a equação uns 4 ou 5 dias depois que ela faleceu. E eu aí falei, putz, tarde demais. Para ela foi, mas para outras pessoas não vai ser. Essa é a nossa equipe, tudo galera do bem, pessoal, gente boa. E é o que eu falei para vocês, reúnam outras pessoas que têm o mesmo propósito, porque vai dar boa. Tem gente que tem o mesmo propósito. Esse pessoal aqui, está todo mundo alinhado. A gente quer a mesma coisa, que atinge o mesmo objetivo. E no modelo de negócio da Cyber, ainda, eu também mesmo, como fundadora da empresa, recebo salário. Uma opção minha. Eu recebo salário e prefiro utilizar a receita da empresa para o crescimento dela mesma e para que futuramente a equipe possa aumentar quando precisar e que possa ser dado para eles plano de saúde, vale mercado, outras coisas, porque eles têm benefícios hoje, mas não esses. Então, a gente está entrando num nível de consciência que a gente entende que, legal,
ideal, uma Ferrari é ter muito divertido, mas desde que o funcionário possa ter um bom carro. Se for para você ter uma Ferrari e o funcionário ficar espremido dentro de um ônibus, está fazendo alguma coisa errada. Porque aí você não está cuidando de quem está te ajudando a prosperar. Esses aqui são os mentores. Tem uns que não estão aqui, mas mentoria é muito importante, então ouçam o que as pessoas têm para dizer para vocês, principalmente aquelas pessoas que chegaram já onde vocês querem chegar. Conversem, peçam conselhos, ouçam, as pessoas têm muito para ensinar para a gente. Muitas vezes até ali uma senhorinha que está sentada num banco de praça tem para ensinar. Uma coisa que eu procuro fazer uma vez por mês, que é a primeira vez que alguém vai saber disso, eu acho que só várias, talvez, eu vou lembrar. Uma vez por mês eu gosto de ir na rua falar só com estranho. Pode ser mendigo, parece. Senta do lado, um pacotinho com 2 rosquinhas, daquelas rosquinhas gostosinhas, que é massinha de sonho, sabe? Uma pra mim, uma pra pessoa, eu fico sentada conversando. Sem pretensão nenhuma, sem fechar negócio. Pode ser pobre, rico, gordo, magro, só para ouvir. Porque muitas vezes as pessoas, primeiro, elas precisam falar com alguém. Você não sabe o que precisa conversar. E segundo, essa pessoa vai contar alguma coisa da história dela que vai servir para tu aprender alguma coisa. Então, de tempos em tempos, sentem com as pessoas. Não só com as pessoas, não da vizinhança. Não da vizinhança. Um estranho mesmo. Um estranho. Tá? Para outro lugar, senta, vai falar com uma pessoa que você não vai esbarrar de novo. Porque para essa pessoa você vai falar coisas que você não falaria para as pessoas que estão perto de você, e essa pessoa também vai fazer o mesmo. E ali, a troca não vai ter nenhuma intenção que vai esbarrar você na rua, vai ter que te dar o eixo de novo. Essa pessoa vai falar genuinamente. Esses são os nossos parceiros, que entraram de cabeça também no processo da Cypher. Então é legal que esses parceiros nos ajudam bastante a difundir o propósito e fazer com que ele alcance mais pessoas e a gente consiga reunir mais pessoas envolvidas nisso. Aqui mostra tudo que as nossas tecnologias atendem e a diferença de preço. Pra vocês terem uma ideia, tem um exoesqueleto que está entrando em comercialização. Se você for encomendar, R$932 mil sem as taxas de importação. Vou botar com as taxas de importação, a gente vai transfere o valor. E só serve para quem tem até olha, quiser até ter quanto? T7? Sim. T5, a torácica 5, então ele só vai até aqui. Então é só para quem quer lesão até aqui. Se tiver lesão para cima disso, não vai usar equipamento. Então isso mostra a diferença. E a mão de 5 dedos que a gente vai lançar por R$14 mil, R$232 mil sem as taxas. 232 mil é o preço seco dela. E a gente está lançando ela agora no segundo semestre desse ano por R$14 mil. E essa Cypher, não sei se eu estourei o tempo ou não, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês e ter podido passar um pouquinho da experiência, da história e dizer para vocês meterem a cara, fazerem e não interessa se disserem para vocês não façam. Vão e façam. Isso aí. Pode vir, meninas, não fiquem. Sem problema.
gente já... Será que é isso? Às 11 eu saio. Às 11 eu saio Meu tipo de dieta é esse tipo de achei. Eu não sei, mas eu achei que esse meu gente olha e avalia a gente pode. Eu tirei pra vocês, né? A gente tem uma coisa bem na cara, bem na cara. É, fica a luz do gestor. Um negocinho ali. É, abaixar um pouquinho se conseguir, aí fica. Obrigada. Eu tô indo. Qual que é o final do telefone? Quer botar aqui? 3, 4, Tira pra gente. Não.